Meus amigos, eu preciso comentar com vocês os atentados de Oslo. O que é que nós tivemos ali? Episodicamente, um maluco que o ótimo artigo do Olavo de Carvalho, hoje no William Sem Máscara, aponta como membro de um movimento nazista local e que dizimou umas 8 dezenas de pessoas. A história para mim ainda está muito pouco clara, porque a eficácia desse sujeito na matança foi total. E eu não consigo engolir a história de que ele tenha sido um atirador solitário. Mas eu quero abstrair dessa situação e sair um pouco do foco de cima do sujeito e pensar no seu discurso e no que acontece na Europa. O discurso do sujeito é ele próprio um sintoma daquele movimento subterrâneo que eu percebo está havendo já há algum tempo, até pelos resultados das eleições que a gente tem tido aí com partidos de extrema direita em diversos países ganhando terreno eleitoral, isso na França, na Áustria, na Suíça, na Noruega, na Finlândia, em todo canto. E esses partidos, eles têm algo em comum, que é a hostilidade aos estrangeiros e aos diferentes. Esse é um traço que nós precisamos sublinhar, porque nós temos tido testemunho literário e filosófico desde sempre. Por exemplo, se a gente pega o Don Quixote, a obra imortal do Cervantes, nós vamos ver que já ali o grande homem das letras da Espanha vai mostrar como o europeu que estava já no Renascimento cortando suas raízes cristãs passou a hostilizar o diferente de uma maneira, vamos dizer assim, radical. O primeiro Estado Nacional moderno, que é essa criação da modernidade, é o primeiro que começa a fazer a limpeza racial na Espanha. Vamos lembrar aqui que o primeiro grande movimento de expulsão de judeus e de mouros foi feito precisamente pelo novício Estado Nacional Espanhol. Uma tentativa de perfectibilizar e purificar o território numa manifestação racista a toda prova. E não há que ligar isso com o cristianismo, não. Isso é inverídico. O que nós temos, desde esse movimento inicial na Espanha, é uma tentativa de purificação racista, que vai se traduzir no germanismo. Isso está presente em muitas obras literárias, e se a gente pegar, por exemplo, Don Quixote, a gente vai ver isso com muita clareza. Um personagem que emociona quem lê, por exemplo, o ensaio de Thomas Mann sobre o Don Quixote, ele se fixa nesse personagem, porque ele se enxerga nesse personagem em 1934, que é o Ricote. E quem é o Ricote? É o mouro convertido. É um mouro cristão. Não importa se ele é. O cristianismo não importa qual a raça, ou qual é o segmento social, ou qual é a nacionalidade, ou o local que o sujeito reside. O que importa é que ele é um irmão de fé. E o Ricote era um bom cristão. Ele tem um lugar de honra no livro do Don Quixote. Mas o Ricote é mouro. E por ter origem moura é obrigado a migrar. Vejam vocês que está lá no Don Quixote, 1605, ou 1615, se quiser, no livro 2, foi publicado isso. Se a gente pega o livro Fausto do Goethe, esse sim, esse livro é demais de importante para explicar o movimento que nós temos agora com essa matança na Noruega, que explica Hitler, que explica toda a modernidade.
Nós vamos ver ali que o Goethe, ele vai mostrar de uma maneira poética, de uma maneira superlativamente poética, essa crença na modernidade e na pureza racial. É por isso que ele faz com que Fausto, aquele que está vendido a Mefistófeles, se case com Helena. Quem leu o romance sabe do que eu estou falando. E com isso vai se gerar um filho, que é um personagem que ele vai chamar Eufórion. Quando ele descreve Eufórion, que ele modelou em Lord Byron, ele vai descrever a psicologia de Hitler. E por que Goethe liga, digamos assim, Fausto, que é a expressão germânica, com Helena, que é a expressão grega? Na verdade, o que nós estamos aí é uma tentativa poética, literária, vamos dizer assim, de apagar o passado cristão e romano da história da Europa. E não dá para a gente deixar de citar também o fato do Goethe dizer que Mefistófeles é o demônio do norte, das tribos do norte, das tribos germânicas. Então, a gente olha isso e aí passa a compreender o que está acontecendo. Quer dizer, é absolutamente espúrio ligar algo assim a um suposto cristianismo. Não é verdade. Quem vai fazer a tentativa de perfectibilidade do território europeu pelo instrumento racial são aqueles que precisamente renegaram o cristianismo. De cristianismo aí só se tem o rótulo, porque o território foi cristão num certo momento. Mas o que tem-se aí, na verdade, de fato, é um racismo explícito. E é um racismo de face germânica ou nórdica contra as populações meridionais, ou como vai depois dizer o Thomas Mann na sua obra, orientais. O oriental aí subentendendo o judeu-cristianismo. Meus amigos, é de mais importante observar o que está acontecendo. Esse episódio, apesar de ser maluco, apesar de ser circunscrito a um país do extremo norte da Europa, ele é apenas uma erupção desse movimento subterrâneo que está acontecendo no movimento europeu. Da mesma natureza que aconteceu nos anos 30 na Europa. Na verdade, até de antes. Década de 10, década de 20, e que culminou com Hitler na década de 30, colocando fogo na Europa e no mundo. Então a gente tem que olhar isso com muito cuidado e rezar, porque contra o mal no mundo, e o mal está em ação, está operante, só Deus. É rezar o Pai Nosso e pedir a Deus para livrar-nos do mal, porque a coisa não está de brincadeira. Meus amigos, eu não estranharia que movimentos dessa mesma natureza, episódicos, espasmódicos, como foi ao longo dos anos 20 e anos 30, voltem a acontecer de maneira letal. Dessa vez, a própria população norueguesa foi vitimada. Mas eu penso que não é surpresa alguma se apontarem as armas para os diferentes, os estrangeiros. No caso aí, os mouros migrados. E cabe inclusive aqui uma pergunta: por que tem tanto estrangeiro na Europa? Eu vou dizer para vocês, meus amigos. Os europeus típicos que renegaram o cristianismo não têm mais filhos. Sua juventude mingou. Tem um monte de velho egoísta que passou a vida de forma hedonística e não quer se submeter a trabalhos menores. Quando eu tive, por exemplo, em Paris, eu olhei o caminhão de lixo que passava do meu lado. Quer dizer, todos os homens que trabalhavam naquele caminhão eram de origem africana. Eles não querem mais esse trabalho. Esse trabalho não é digno deles. Então, como reclamar dos imigrantes se eles não querem fazer os trabalhos que precisam ser feitos? Os imigrantes não estão lá de enfeite, nem porque gostariam de sair de suas terras. Estão porque foram em busca de ganhar sua própria existência e de oportunidade de trabalho que lhes foi oferecido. Então, meus amigos, é preciso olhar as coisas como elas são. Nós temos aí, na verdade,
nessa erupção, digamos assim, sangrenta do norueguês, um episódio que não vai se esgotar em si. Eu temo pelo que virá. Nós estamos próximos, muito próximos de grandes acontecimentos que vão nos fazer recordar aqueles mesmos acontecimentos dantescos dos anos 30. Lamento lhes dizer isso.